Rede de espionagem de Jair Bolsonaro ganha contorno após identificado o coronel reformado, possivelmente, que estava infiltrado na Receita Federal. O homem, que é citado pelo ex-mandatário na reunião gravada por Alexandre Ramagem, esteve em 6 encontros no Palácio da Alvorada e no Planalto, pouco antes do ex-presidente discutir com aliados como blindar Flávio em casos de rachadinha. Também veja neste vídeo o day after da decisão histórica do democrata Joe Biden de desistir da disputa presidencial nos Estados Unidos. Bolsonaristas usam fato para atacar Lula, mas ministros do governo avaliam que a decisão do democrata ajuda no combate à extrema-direita no Brasil. Fique até o final e confira essa e outras histórias que movimentaram a política neste final de semana. Um coronel da reserva do Exército, que teve 6 reuniões privadas com Jair Bolsonaro em 2019, foi identificado como o informante citado pelo ex-presidente na reunião sobre o caso das rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro. A informação, divulgada pela Folha de São Paulo, é compartilhada por fontes e pessoas próximas aos eventos. No último dia 15 deste mês, Alexandre de Moraes divulgou o áudio gravado pelo ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, onde ele, Bolsonaro, Augusto Heleno e 2 advogadas de Flávio discutem maneiras de proteger o filho do ex-presidente de investigações na Receita Federal. No início da gravação, Bolsonaro cita um coronel do Exército, cuja atuação, ele afirma, deveria ter sido trocada pelo serviço russo. O homem em questão é o coronel reformado Carlos Alberto Pereira Leonel Marsiglia. Fica você aqui, fica. São 2? São 2. Eu fico aí. Senta aqui no meio. Toca tudo aqui. Eu recebi, eu não te passei, não. Eu recebi. Quem passa as informações para mim é um coronel do Exército que já foi colocado de serviço secreto russo. Eu sei, eu falei na época. Esse é o nome dele aqui. Magela. Magela. Fontes a par do episódio, que foram consultadas pela Folha, disseram que o nome Magela, citado por Bolsonaro, faz referência ao sobrenome Leonel Marsiglia, do coronel reformado. Marsiglia não tinha cargo público na época da reunião, mas é irmão de um auditor do fisco no Rio de Janeiro. Seu irmão e outros 4 colegas auditores estavam sob litígio com a Receita e o caso teria sido utilizado pela defesa de Flávio Bolsonaro para descredibilizar a investigação mirando as rachadinhas. Fique agora com as últimas notícias envolvendo Brasil e Estados Unidos, nomeadamente a desistência histórica de Joe Biden e os casos de espionagem contra o governo brasileiro, agora descobertos depois de décadas. Ministros do governo Lula demonstram apoio à decisão do democrata Joe Biden por desistir de concorrer à reeleição, afirmando que a atitude foi um ato de grandeza. Aliados de Lula avaliam que a decisão de Biden há 3 meses do pleito americano reforçam o discurso de união contra a extrema-direita global, à semelhança do que ocorreu na França, onde uma frente progressista de centro-esquerda derrotou o extremismo de Marine Le Pen. Neste domingo, o presidente americano Joe Biden cedeu à pressão interna, desistiu da disputa eleitoral e anunciou apoio à sua vice, Kamala Harris, contra o republicano Donald Trump. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse ser uma grande decisão para derrotar a extrema-direita norte-americana. Já Simone Tebet elogia a ação, que serve para enfrentar extremismo que ameaça o mundo. Entretanto, revelações recentes mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo de monitoramento pelo governo dos Estados Unidos por 53 anos. Documentos obtidos pelo escritor Fernando Moraes, autor da biografia de Lula, revelam que pelo menos 819 registros foram produzidos sobre sua vida e atividades políticas. O monitoramento de Lula iniciou na década de 60, quando ele era líder sindical dos metalúrgicos em São Paulo, e continuou até 2019, enquanto ele ainda estava preso. A maior parte dos documentos, totalizando 613 registros em 2.000 páginas, foi elaborada pela Central de Inteligência Americana, a CIA. Os registros detalham a relação de Lula com a ex-presidente Dilma Rousseff,
também alvo de grampos, conforme vazamentos do Wikileaks em 2015 por Julian Assange. A vigilância não se limitou ao Brasil. Outros líderes sul-americanos, como o ex-presidente boliviano Evo Morales, também foram alvos da espionagem dos Estados Unidos. A pergunta que se impõe é: por que os Estados Unidos nunca são punidos por essas ações de espionagem? Vários fatores contribuem para essa impunidade. Primeiro, a posição dos Estados Unidos como uma superpotência global lhes confere uma certa imunidade às repercussões internacionais. Segundo, muitos países dependem economicamente e militarmente dos Estados Unidos, o que dificulta a imposição de sanções ou outras formas de punição. As revelações sobre a espionagem dos Estados Unidos, sobre Lula, Dilma e outros líderes sul-americanos sublinham a necessidade de uma maior transparência e responsabilização nas relações internacionais. A vigilância contínua sem consequências só perpetua um ciclo de desconfiança e violações de soberania, prejudicando a cooperação e a paz global. Por fim, fique agora com um trecho do ato de campanha de Guilherme Boulos com o presidente Lula. Boulos oficializou neste sábado sua candidatura para a Prefeitura de São Paulo, tendo a ex-prefeita Marta Suplicy como vice na chapa. Pela primeira vez na história, o PT não terá candidato próprio nas eleições municipais da capital paulista. Confira o corte. O acúmulo da experiência da Miserudina, o acúmulo da experiência do Haddad. E você vai ter muito mais do que isso. Você vai ter a ansiedade e a expectativa do povo de São Paulo que vai eleger para poder melhorar a vida das pessoas. Querido companheiro Boulos, pode ficar certo. Estarei com você em todos os momentos. E eu quero que os seus adversários saibam que você é o meu candidato. Eu quero que os eleitores saibam que você é meu candidato. E nós temos que mostrar de quem os outros são candidatos. Nós temos que mostrar quem está com quem nesse país para a gente restabelecer definitivamente a verdade nesse país. Uma coisa eu estou certo, com a vitória do Boulos, a gente vai dizer que nunca mais a extrema-direita, os fascistas, os nazistas, os negacionistas, os mentirosos, os fake news vão voltar a governar este país ou esta cidade. Muito obrigado a você, gente, e até a vitória do companheiro Boulos no dia 1º de janeiro. Vamos trabalhar e trabalhar, porque cada um de nós agora seremos o Boulos, o negro no coração. Para do povo.